E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Edmilson Sá, dos canais Edmilson e Cultura Pop. E hoje, mais uma vez aqui para tratar de uma super estreia, Napoleão. É, galera, novo filme de Ridley Scott. Detalhe, né? Quem conhece o Ridley Scott, o cara já usou 85 anos e produzindo, dirigindo, o cara é um espetáculo. Só para vocês terem uma ideia, né? É dele Alien, o oitavo passageiro, acho que talvez o primeiro filme que mostra uma protagonista feminina detonando no mainstream, né, galera? É dele também, olha aqui, ó, Blade Runner, de 82, uma das melhores ficções científicas da história. E o que falar de Gladiador? Caramba, entre outros filmes aí. Então, galera, muito feliz aqui em ter que falar sobre esse filme, certo? Até porque vi muita discussão, eu vi muito mimimi, muita crítica, e olha, quase 3 horas de filme. Eu acho que o filme mantém um ritmo interessante, tá certo? Minha nossa, ponto alto é a interpretação de Joaquim Fênix. Sério, é soberba. Em determinados momentos eu fico lembrando da figura que a gente tem de Napoleão e Joaquim Fênix, e são muito parecidos. Embora a história fala que Napoleão era uma pessoa baixa, tá certo? Mas isso é irrelevante no filme. Então, tem uma caracterização, uma direção de arte. Minha nossa, e um figurino assim da época que é assim dos mais interessantes, dos mais belos, e retrata uma época muito conturbada. E aí vem alguns questionamentos. Também, por exemplo, eu sou professor de história, né? E aí eu fiquei assim incomodado com alguns cortes. Você já é jogado na Revolução Francesa, de repente tu passa para o terror, depois para o diretório e depois para a ascensão de Napoleão. E assim, sabe o que é chato? É que não é orgânico, são cortes bruscos. Não tem nenhuma, a meu ver, tá, galera? Não tem, não é orgânico, não é natural. E isso me incomodou. De repente, sai de um momento para o outro e, poxa, e é assim, então, tá certo? E outra coisa, eu acho que é o grande cerne do filme, quando ele encontra Josephine, sua grande amada, que está fantástica, né, sendo interpretada pela Vanessa Kirby. E qual a questão que a gente precisa levar em consideração? É que ele se correspondia muito com ela. E detalhe, a gente ouve falar muito hoje na pornografia de vingança. Ou seja, uma pessoa pega os dados, as fotos ou vídeos íntimos do namorado, da esposa, seja lá de quem for, e depois expõe na internet, né? A chamada pornografia de vingança, que aqui no Brasil é crime. E detalhe, fizeram isso com Napoleão e Josephine. Pegaram as cartas, e as cartas tinham muitos conteúdos íntimos entre os dois e expuseram a relação dos dois. Caramba! Imagina um escândalo, isso há 200 anos. Sério. Então, a pornografia de vingança não existe só agora não, viu, galera? Olha aí, ó. Napoleão foi considerado um dos 3 maiores conquistadores de todos os tempos, né? Ao lado de Júlio César, de Alexandre o Grande e ele, Napoleão. O cara era um grande estrategista, não tinha escrúpulos, sério, o cara não tinha escrúpulos. Uma das cenas que eu mais gostei do filme é da sua autocoroação, quando ele pega a coroa das mãos do Papa e se autocoroa. Então, assim, tá muito interessante, tá muito legal. No entanto, a meu ver, parece que o filme era muito mais focado na relação dele com Josefine do que nos fatos históricos. Confesso que boa parte, talvez metade do filme, é a relação dele com Josefine. Mas tem
a Batalha de Austerlitz, tem a Batalha de Waterloo, tem o exílio dele na ilha de Elba, depois de Santa Helena. Então, assim, tem os momentos históricos de uma maneira bem interessante, mas confesso que queria mais. Por se tratar de um épico, o que a gente espera de um épico? Certo? Eu vou colocar como parâmetro o grande épico do Ridley Scott, que é Gladiador. A gente quer grandes histórias, esse tem. A gente quer grandes momentos, grandes interpretações, esse tem. Mas a gente quer aquele impacto emocional. A gente quer ser impactado, porque Gladiador saiu do cinema estraçalhado. Foi um espetáculo. Né? E não só visual, de interpretação, de história e de trilha sonora. E confesso a vocês que a trilha sonora é bem interessante. Acho que eles encontraram músicas da época, ou que eram cantadas na época, talvez músicas folclóricas, mas em nenhum momento você sai impactado do filme. Em nenhum momento o filme dá aquele soco no estômago, em nenhum momento você se emociona. E aí eu senti falta disso, da emoção, certo? Do impacto que um grande épico deve trazer, ou talvez porque estejamos muito mal acostumados. A gente quer sempre ser impactado, e quando vê um filme assim, com uma proposta de ser mais nu e cru, e está muito mais preocupado com outras relações do que impactar, a gente talvez não goste, tá bem? Mas é um filmaço. A edição de som tá muito boa, tá soberba mesmo, mas talvez o mais interessante olha a frase que eu estou trazendo aqui. A soberba é a abelha rainha de todos os males. Então, Napoleão foi vítima da sua própria soberba. Não fosse sua soberba, talvez a história do mundo fosse outra. Mas é a sua ascensão que vai transformar o mundo também. Por exemplo, na área civil, é dele o Código Civil francês, que vai ser a base do Código Civil para a maioria dos países democráticos e repúblicas do mundo atual. Entre outras questões. Por exemplo, a sua jornada, né, a sua marcha lá no norte da África, no Egito, mais especificamente, deu origem à egiptologia. Porque com ele foi um cara chamado Jean Champollion que encontrou a pedra da Roseta e que fez com que o mundo voltasse a entender que linguagem, que alfabeto era aquele que os egípcios usavam, os hieróglifos ou hieroglifos, né? Que é um alfabeto pictográfico. Então, assim, teve um papel extremamente importante para a história. Mas senti falta, assim, dessas questões. Às vezes penso que o filme deveria ser Napoleão e Joseph, porque o filme basicamente gira em torno dessas duas personagens, dessas duas pessoas bem interessantes. Mas é isso aí, galera. É de news e cultura pop, sempre trazendo novidades para vocês. Assistam o filme, vale a pena, certo? E talvez com o tempo a gente estude mais o filme e entenda melhor, tá certo? Vou trazer uma fala aqui do próprio Ridley Scott, né, quando ele disse que nenhum historiador de hoje estava na época para saber como as coisas aconteceram. Nenhum estava, mas talvez nenhum outro personagem do mundo depois de Cristo foi tão biografado, tão estudado, tem tantos livros quanto Napoleão. Então tem que ter muito cuidado com o que se fala, porque se sabe muito, muito mesmo de Napoleão Bonaparte. E às vezes o filme peca com respeito a algumas questões. Mas assiste o filme e tire suas próprias conclusões. Um grande abraço e até nossa próxima análise. Gostou do vídeo? Dá aquela curtida, se inscreve no canal, comenta. Valeu!